Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e esse vídeo aqui é uma aula. Uma aula que a gente retirou lá do nosso curso de redes, o Redes para Segurança da Informação. E ó, rapidinho, se você quiser acessar todos os nossos links, é só você acessar links.guianonima.com que você vai ser direcionado para essa página aqui. E por aqui você vai conseguir encontrar todos os nossos links e todos os nossos cursos com desconto, que é o caso do de redes. Para acessar diretamente o de redes, você pode estar acessando também redes.guianonima.com e se tiver algum desconto, ele já vai vir aplicado aqui, se o curso tiver com algum desconto quando você acessar, certo? A gente faz desconto nesses cursos quase todos os meses, quando não é todo mês, é um mês sim, um mês não. E, bem, se você acessar aí redes.guianonima.com, você vai conseguir acessar o nosso link direto. Se já tiver algum cupom, o cupom já vai aplicado automaticamente. Beleza? Então fica aí com a nossa aula. Bem, e nessa aula aqui a gente vai dar uma olhadinha num assunto bem interessante, que é o firmware, ou FW, como é abreviado, né? Então vamos dar uma olhadinha nos firmwares, o que eles são, mais ou menos como eles funcionam, qual que é a atividade, a aplicação deles e quais são os riscos de um firmware desatualizado ou de um firmware modificado, por exemplo. Então, para a gente entender o que é o firmware, ele é basicamente um software que fornece um controle de baixo nível para o hardware específico do dispositivo. Ele pode ser tanto o ambiente operacional para um sistema operacional mais complexo, ou para um dispositivo mais simples, ele pode ser o próprio sistema operacional executando todas as funções de monitoramento, controle e manipulação. Ou seja, vamos tentar deixar isso mais explícito. Quando a gente tem um sistema mais complexo, como por exemplo um computador pessoal, um notebook, enfim, o firmware ele acaba sendo um ambiente que executa e que chama o sistema operacional colocando algumas coisinhas já pré-prontas dentro dele. No caso do próprio PC, a gente tem um exemplo aqui que o firmware ele é como a BIOS, né? Então ele funciona como a BIOS da máquina e ele faz a chamada do sistema operacional e se comunica com o hardware para isso, né? Ele tem uma memória ROM, uma memória que fica na placa-mãe e mesmo, né, tanto que acontece alguns problemas que você tem que resetar a BIOS, você tem que resetar o firmware, por exemplo, tá? Então é mais ou menos isso que acontece com o firmware de um computador. Agora, quando a gente fala de um ambiente, de um sistema mais simples, como por exemplo, um roteador ou algum dispositivo, sei lá, um sensor de calor, um sensor de umidade, o firmware ele acaba sendo o principal sistema operacional, o principal sistema, o principal software dentro daquele dispositivo, né? Ah, Afonso, mas o roteador ele tem interface gráfica. Beleza, mas a interface gráfica é apenas uma interface gráfica. O sistema operacional daquele roteador, ele é um sistema baseado em Linux e o firmware que manda em boa parte das operações daquele roteador, tanto que é recomendado a atualização de firmware para adição de novas funções, melhorias de funções e correções de problemas. Então, nesse caso, não existe uma diferença entre software e firmware, porque o firmware ele é um software. Então, não existe essa divisão entre o que é software, o que é sistema operativo e o que é firmware dependente, dependendo do sistema que a gente está falando, dependendo do dispositivo que a gente está falando. E o firmware, ele basicamente ele faz ali o armazenamento permanente num circuito integrado, ou seja, num chip de memória de hardware, como por exemplo a ROM que a gente viu, uma PROM, uma EPROM ou uma EEPROM. E uma memória flash, né? No caso, memória flash é basicamente o que a gente tem no pendrive. E no momento da fabricação do componente que isso é feito. Muitos aparelhos simples, eles possuem um FW, entre eles controles remotos, calculadoras de mão, algumas partes do computador, como disco rígido, teclado, cartão de memória, unidades USB e muitos instrumentos científicos e robôs. Então, por exemplo, um controle remoto ele tem um firmware e para aquele controle remoto esse firmware ele é o sistema operacional. Tá? Ele é o cara objetivo que faz todas as atividades, envia os comandos e faz toda a ordem ali do que vai acontecer por aquele controle remoto. Então, aqui nas aplicações de um firmware, a gente tem no PC a BIOS
e até o pendrive tem um firmware. Então o pendrive ele também tem um firmware, apesar de ser um dispositivo minúsculo e tudo mais. E nos roteadores esses firmwares eles são bem famosos, porque a gente tem tanto as modificações de firmware quanto as atualizações de firmware. Por exemplo, não sei se já aconteceu com você, por você ser da área da tecnologia e tal, mas normalmente em provedores de internet, quando um cliente ele liga reclamando que a internet está lenta, que está caindo, que está tendo intermitência, uma das soluções para o possível problema é a atualização de firmware, porque a atualização de firmware vai fazer com que o sistema operativo do roteador ele seja atualizado e assim corrigido os bugs e feito a melhoria programada para aquele firmware. Normalmente, esses firmwares, essas atualizações, elas são desenvolvidas para correções de bugs. Por exemplo, em 2018, eu acho, ou em 2019, eu encontrei uma vulnerabilidade e cadastrei ela como uma CVE de um roteador. E para correção daquela vulnerabilidade, a fabricante do roteador ela lançou uma atualização de firmware. Então, com essa atualização de FW, que eles conseguiram corrigir aquela falha de segurança que eu reportei. Tá? Então, esse é um exemplo da utilidade de um firmware. E quanto a isso, a gente tem os firmwares personalizados. Interrompendo aqui a aula para dizer que o curso de redes, o Redes para Segurança da Informação, ele está recebendo updates, ele está recebendo novas aulas todos os meses, quase. A gente prometeu no mínimo 12 aulas atualizadas aí para o ano de 2022. Essa que você está assistindo é uma delas. E é muito provável que eu vá continuar atualizando esse curso até boa parte de 2023. Tudo depende muito de você, público, continuar aí apoiando o projeto. Então, fica aí de olho, porque se você ainda não adquiriu o Redes para a Segurança da Informação, aproveita a oportunidade, dá uma olhadinha se está com algum desconto e tudo mais, porque são muitas horas de conteúdo. Produziu aí mais 18 horas de conteúdo nesse curso e com a adição de todas as aulas que a gente ainda tem que colocar nesse ano, vai passar de 19 horas com facilidade. Então é um curso que tem toda a parte de computadores, tem toda a parte de protocolos, explicando os principais protocolos aí para a nossa área de redes e também para a parte de segurança da informação, quais são as suas vulnerabilidades, quais são as suas preocupações, como funciona aí o seu roteador, o seu access point, o seu modem, tecnologias como VPN, VPS, proxy, firewall, IDS, assim por diante, simulação para você colocar um pouco mais em prática o que você aprendeu na teoria ao longo do curso e prática em si para colocar um pouco mais a mão na massa e configurar o seu Linux para rodar um serviço bacana. Beleza? Então é basicamente isso, é o nosso curso aí de redes para segurança da informação, um curso de redes de computadores voltado para o mercado de SI. Né? Que tem como promessa habilitar novas funções no seu dispositivo, melhorar o seu dispositivo, otimizar ou meio que fazer um overclock dele. Esses firmwares personalizados, eles são bastante comuns em roteadores, porque os roteadores, às vezes, eles são white labels, ou seja, são equipamentos que são produzidos em massa e não tem nenhum tipo de logotipo, eles têm várias funções pré-definidas, e quando uma marca compra aquele white label, ela coloca a própria logo dela, ela coloca a própria interface dela, e ela capa algumas configurações. Por quê? Porque esse mesmo white label ele vai ser vendido com carcaças diferentes, com funcionalidades diferentes e com valores diferentes. Então vamos supor aqui que o Guia Anônima é uma empresa que fabrica, entre aspas, roteadores, que ele vende roteadores. Aí o Guia Anônima vai lá e compra um monte de white label, compra um white label específico de uma empresa chinesa. Esse white label chega aqui no Brasil, na fábrica do Guia Anônima, e o Guia Anônima vai colocar nomes e vai colocar logotipo dele dizendo que ele fabricou aquilo, mas o público não sabe que ele não fabricou. O público não tem ideia que é um white label. Esse mesmo white label que ele comprou, ele vai criar 3 modelos. Um modelo que tem velocidade de até 100 MB e tem Wi-Fi 2.4. Um modelo que tem velocidade de até 1 GB e tem 2.4 e 5.8, e um outro modelo que ele tem todas essas duas funções, só que o design dele é muito mais bonito. Então, quando esse white label chega aqui no Brasil, o Guia Anônima desenvolve 3 carcaças diferentes, o mais simples fica com a carcaça mais feia, o intermediário fica com uma carcaça ok, e o mais premium fica com uma carcaça linda e maravilhosa. Então eles fazem essas mudanças,
colocam um nome diferente em cada um, então modelo Base, modelo Intermedium e modelo Premium, por exemplo. Tá? Então esses 3 roteadores, eles são a mesma placa, o mesmo sistema, o mesmo firmware, o mesmo tudo. O que é que o Guia Anônima vai fazer? Ele vai fazer uma redução de funcionalidades no roteador. Então, no roteador mais básico, ele vai cortar um monte de função. No roteador intermediário, ele vai cortar algumas funções. No modelo Premium, ele vai deixar todas as funções liberadas. Então, essa é uma diferença que, sim, acontece, não especificamente em empresas brasileiras, não especificamente em empresas que atuam aqui no Brasil, mas isso acontece não só com roteadores, mas acontece, tá? Da empresa comprar um white label e capar algumas funcionalidades do mesmo equipamento e vender mais barato e deixar funcionalidades liberadas e vender mais caro. Então, esses firmwares personalizados, eles têm como objetivo fazer habilitar todas as funções daquele equipamento. Então, o firmware personalizado ele tem isso como objetivo. O outro ponto é que normalmente os firmwares personalizados eles possuem atualizações recorrentes de firmware, então correções de vulnerabilidades encontradas e assim por diante, mas ainda assim eles não são mil maravilhas, eles não são incríveis e eles não são 100% seguros de forma nenhuma. Tá? Parece aqui que eu vendi pra caramba o peixe do firmware personalizado, mas pensa que aquele firmware daquela placa, se ela foi modificada pela empresa que está vendendo, ele foi modificado com o objetivo de ser mais performático, talvez. Mesmo que capasse algumas opções, funcionalidades, ele já foi desenvolvido para aquele dispositivo. E o firmware personalizado não. É a mesma coisa aí, uma comparação entre computadores da Apple e computadores Windows. O computador Windows, ele não sabe qual é o hardware que ele vai rodar, porque ele pode rodar em vários hardwares diferentes. Agora, os computadores da Apple, o sistema operacional, ele sabe exatamente em qual hardware que ele vai rodar. Então, ele é desenvolvido para aquele hardware. E a mesma coisa acontece com os firmwares personalizados. O firmware, normalmente, ele é desenvolvido para aquele hardware em específico. E quando você troca um firmware personalizado, ele não sabe para qual hardware que ele vai trabalhar. Ele descobre aquilo ali na hora da ativação e isso sim pode ocorrer ali, pode prejudicar o dispositivo, ele pode parar de funcionar direito, pode ter intermitência e o caramba. Um desses grandes firmwares personalizados é o OpenWRT, muito conhecido, muito famoso, que funciona muito bem em vários dispositivos. Isso daqui não é uma crítica ao OpenWRT, só que o OpenWRT, ele assim como várias tecnologias, né? Vários tipos de tecnologia, ele também possui vulnerabilidades. E é exatamente isso que acontece nessa tela aqui, que são vulnerabilidades do OpenWRT, o firmware personalizado mais conhecido que a gente tem hoje no mercado. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma vulnerabilidade de nível 10, uma vulnerabilidade extremamente grave, com Remote Code Execution de baixa complexidade. Tá? Então você poderia ter acesso a um roteador OpenWRT com todas as funcionalidades sem uma dificuldade utilizando apenas o exploit disponível. E foi um rebuliço bem grande, tá? Bem grande mesmo na época que saiu essa vulnerabilidade lá no final de 2020. Então aqui o OpenWRT é um dos exemplos que o firmware personalizado, assim como os firmwares da fabricante e outros firmwares, eles também possuem vulnerabilidades como qualquer outra tecnologia. Então esse é um exemplo bem básico, bem explícito na sua cara para mostrar que tanto o firmware da empresa quanto o firmware personalizado, eles podem ter falhas de segurança e aí depende exclusivamente de você colocar numa balança e ver qual é o melhor para aquele cenário e testar e tudo mais. Beleza? Então, basicamente é um conceito aqui, é a explicação do firmware, colocando principalmente ele num escopo de roteador, que é um dispositivo que todo mundo conhece, mas pouca gente sabe realmente qual a importância do FW dentro desse equipamento. Então, eu espero que você tenha compreendido essa aula e tenha entendido que o firmware ele pode ser crucial para um dispositivo, resta saber aí qual dispositivo é e como ele funciona e quem sabe aí o seu roteador ou algum dispositivo mais simples ele não é hackeado pelo firmware, não é mesmo?
Então é isso, valeu e até mais. E se você já tem uma graduação e está pensando em fazer uma pós, se liga nessa pós-graduação aqui da Uniciv de Segurança Ofensiva e Inteligência Cibernética. Uma pós-graduação voltada para a área de segurança ofensiva e olha só essa grade, olha só esse conteúdo programático. Ethical Hacking, técnicas e ferramentas, Malware Hunting, teste de invasão em redes e sistemas, segurança ofensiva em sistemas web, criptografia e criptoanálise, privacidade e comunicação digital, gestão de segurança da informação, engenharia social e phishing, detecção de intrusão, configuração de perímetro e análise de logs, gerenciamento de projetos de redes de computadores, equipamentos e configurações com uma carga horária total de 360 horas e uma duração que pode variar bastante, de 12, 6 ou 4 meses para você finalizar o seu curso. Lembrando que esses valores aqui eles podem ser alterados porque eu estou gravando esse vídeo com um pouquinho de antecedência, mas acredito que não vai acontecer tão rápido assim, né? Esses valores aqui podem mudar, até porque eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Perfeito? Então, dá uma olhadinha lá no site da Uniciv para saber um pouco mais sobre o curso de Segurança Ofensiva e Inteligência Cibernética. Só ressaltando que os valores podem sofrer alterações.